começar registrando não só o agradecimento da rede, né, à professora Maria Paula, mas como um trabalho intelectual bem estruturado, uma pregação. Às vezes, quando brinco, dizendo que eu faço uma pregação em determinadas coisas, na deferência, em outros elementos. E a professora Maria Paula é uma pregadora dedicada, né? E assim ela vai amealhando, né, seguidores, não aqueles do Instagram, que aqueles a gente ganha fácil e perde fácil, mas seguidores como nós que estamos aqui, gente que está dedicada ao estudo de alguma coisa que, a parte de ser intelectualmente desafiante, é um caminho de melhoria do país, né? Então, ao invés da gente fazer a militância do Facebook ou do Instagram, a gente está pensando, né, para que com isso a gente possa contribuir para a melhoria do país. Então, um agradecimento muito especial, professora, porque a senhora, né, nos auxilia aí nesse processo. Muito bem, eu fui chamada para falar, estou igual a Caroline, né? Sou assim meio incauta, fui chamada a falar de referencial para controle de políticas públicas, aplicações da proposta da professora Maria Paula. É realmente uma imprudência de minha parte, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Então, nosso percurso hoje vai compreender. Eu sou da mesma escola. Quem falou? Você, Rodrigo? Alguém falou que foi aluno do Barroso e a Emerson, e que a partir daí tudo na vida dele se divide em três, né? Eu não fui aluna do Barroso, mas frequentava a universidade ao tempo que ele lá lecionava, como de resto hoje ainda leciona. Eu também já aprendi esse negócio do três, né? Então, o nosso percurso hoje compreende três etapas. Eu vou falar sobre problemas postos ao controle de políticas públicas, aplicações das propostas da professora Maria Paula, efeitos para a administração e efeitos no exercício da jurisdição. Isso em 30 minutos. Vai ser um desafio. Vamos lá, né? Antes disso, antes de começar no tema, essa é uma mesa dedicada a uma dimensão aplicativa do problema, né? Da interseção entre direito e políticas públicas no cenário da judicialização, quando o conflito se judicializa, notadamente um coletivo. E por que essa reflexão, né, sobre propostas da professora Maria Paula seja útil, seja pertinente, seja o momento dela? Primeiro, que o instrumental típico do direito ele não tem se revelado suficiente para a solução de problemas públicos. Problemas públicos têm complexidade crescente, têm múltiplos interesses em colisão, eles têm uma série de características que mostram que o nosso instrumental que a gente aprendeu lá nos nossos 5 anos de faculdade de Direito não está sendo suficiente. Me lembro de uma crítica de uma autora sul-africana, que é a professora Sandra Liebenberg. A Sandra Liebenberg diz, olha, a gente, em especial no tema quando adentra no processo, a gente esquece o que veio antes e deixa de cogitar o que veio depois. Então, a gente pouco pensa sobre as origens do problema público que está posto a controle judicial e também pouco pensa sobre os efeitos daquilo que se venha a decidir. Então, a gente incorporar essa reflexão sobre direito e políticas públicas em sedes, particularmente do controle judicial, expressa um momento de uma certa autocrítica do direito, né? O direito sai de simplificações iniciais, né? A gente tinha simplificações iniciais, a partir de uma Constituição que tinha compromissos valorativos, compromissos finalísticos, a gente dizia, artigo 5º, parágrafo 1º, tem aplicabilidade imediata, está resolvido. O direito transformou o mundo, né? Depois a gente fez o primeiro exercício de autocrítica, disse, não, peraí, não é suficiente, né? Não, mas está na Constituição, a Constituição diz conforme a lei, traça um dever para o legislador vai resolver tudo, virar a lei, e aí nós transformamos o mundo. E aí nós vimos que também isso não era suficiente. Então, nós estamos num momento em que a gente reconhece que os mecanismos de planejamento da ação estatal, e aí estamos falando, né, de maneira muito ampla de políticas públicas, eles são necessários. Como é que eu vou definir o enfrentamento de um problema público se eu não tiver clareza sobre qual é o mecanismo de enfrentamento desse mesmo problema público? E aí preciso fazer um disclosure antes de seguir na minha intervenção, que é o seguinte: eu não sou defensora da judicialização, não acredito que a judicialização seja o caminho para a solução do problema, não acredito que o judiciário deva ser agente principal na redefinição de políticas públicas. Mas eu estou enfrentando um dado da realidade. A judicialização existe há muito tempo, o judiciário está encantado, ocupou um espaço de poder, acha que é o lugar dele mesmo, acha que é o Batman, tem capa preta e tudo, vai transformar o mundo, né? Então, esse é o problema. A judicialização de políticas públicas existe, está posta, a gente tem que enfrentar, né? Existem riscos
desse quadro de judicialização no campo da desnaturação das políticas públicas. O Rodrigo já falou sobre isso antes. Dois Rodrigos, na dúvida se é Rodrigo, eu acertei, né? Porque os dois eram Rodrigos. Não, Rodrigo Monte falou sobre isso antes. Existe esse risco de desnaturação das políticas públicas, mas também há um risco de transformação da decisão judicial num simples exercício retórico. E aí a gente pode cair numa desvalorização do poder judiciário também, e a gente chegar num desalento institucional. Olha, nenhum deles me resolve. O legislador é o que a gente sabe, a administração não concretiza os direitos e o judiciário também não, né? Então, é preciso que a gente enfrente mesmo essa questão, né? Bom, quais são os desafios que são postos ao controle judicial de políticas públicas? Vejam, senhores, que eu estou em velocidade acelerada, né? Porque tem muita informação para dar e pouco tempo. Então, estou em velocidade acelerada, mas estou gravando, então depois eu vou publicar e você pode assistir em velocidade mais compatível. Primeiro desafio são as fronteiras do arranjo institucional dos poderes. Aí isso é uma matéria já conhecida, foi um pouco que é abordada pelos colegas que me antecederam, as discussões sobre violação, equilíbrio e harmonia entre os poderes, dificuldade democrática e tal. Esse é um debate já conhecido, não vou me ocupar dele, né? Segundo argumento também já bem conhecido e bem discutido é a aderência da função de solução de problemas públicos ao desenho institucional. Aí vem a discussão sobre a ausência de expertise do judiciário, a discussão sobre capacidade institucional, etc., etc. Mas agora desafios que dizem mais respeito a essa nossa questão da interseção entre direito e políticas públicas. E aí o primeiro que eu quero trazer é o desafio da identificação do fenômeno. O que está acontecendo nesse problema público? Que aí a gente gosta de lançar aquela cláusula genérica. É inefetividade de direito fundamental. Eu, num dado momento, aos alunos disse, olha, quem falar efetividade aqui perde, tem que depositar R$5. Porque tudo tem efetividade, não tem efetividade. E a gente não avança, né? Então, a primeira questão que a gente precisa saber é qual é o fenômeno de que a gente está cuidando, né? É um fenômeno de ação ou omissão? A administração está dando resposta ou não está dando resposta? Porque as soluções vão ser totalmente diferentes, né? É um fenômeno de hiperinclusão. Nós temos uma estratégia de ação estatal que está incluindo quem não deveria ser destinatário daquela hipótese. Ou nós temos um fenômeno de subinclusão. A ação estatal é insuficiente, não alcança todos os que deveriam merecer atenção estatal, né? Nós temos um problema de falta de amadurecimento. Às vezes a ação estatal está bem construída, bem planejada, mas ela precisa de um tempo de amadurecimento para gerar os seus efeitos, né? Então, esse elemento da identificação do fenômeno é um elemento muito pouco discutido, né? A demanda está posta, é inefetividade de direitos fundamentais, vamos embora, vamos controlar a política pública. Outro elemento que também é problemático no controle judicial de políticas públicas é a identificação do real obstáculo. Aí você tem aquilo que está no imaginário do juiz, né? A administração é intrinsecamente perversa, a administração é um leviatã, a administração não gosta de fazer, né? Ela tem o dinheiro, mas está contingenciada, aquela série de mitos que a gente bem conhece, né? Mas, por vezes, existem bloqueios institucionais internos à administração ou externos a ela, envolvendo data players e tal, que são muito relevantes e que, se você não considerar, não adianta. Você pode fazer a sentença mais refletida do universo, que você não vai superar o problema público que está sob o crivo jurisdicional. E, finalmente, o último desafio é a identificação de quais sejam os mecanismos que efetivamente possam contribuir para a superação do problema público, né? Qual é a estratégia de ação que eu devo adotar para superar aquele problema público? Então, esses são os desafios que se põem. Sim, faltou mais um, que é o desenho de critérios e mecanismos de monitoramento. Que eu também posso, em sede de controle judicial, dizer, olha, a estratégia vai ser essa, né? E depois a gente não sabe, ou não tem elementos, né, componentes para identificar se efetivamente aquela decisão foi ou não foi devidamente atendida, né? Então, o que se busca, né, quando você tem uma hipótese de judicialização de políticas públicas, especialmente na discussão do problema público coletivo, né? Em última análise, o que se quer promover ou alterar um comportamento do grupo social da administração pública. Se a hipótese for de omissão, eu quero promover. Se a hipótese for de insuficiência, eu quero alterar. E por aí vai, né? É isto que a gente, na verdade, busca, né? Agora, o problema está em que o estado da arte dessa discussão ele tem ignorado ou subdimensionado aquilo inerente a esse quadro de problemas que não é do direito, né?
a gente, porque tem um olhar direcionado, é óbvio, pela nossa própria formação, pelo nosso exercício profissional, pela nossa esfera de conhecimento, como a gente tem um olhar direcionado para o jurídico, os componentes jurídicos daquela situação, a gente subdimensiona ou ignora a dimensão não jurídica, porque essa a gente tem dificuldade de compreender, dificuldade de manusear, né? Dificuldade de empreender uma prospectiva, se eu adotar essa linha, qual vai ser o resultado, né? Então, a gente tende a ignorar isso, né? E aí, na verdade, a gente precisa entender que esse tipo de conflito tem vários componentes, né? Na delimitação dos deveres de agir, daquilo que se pode efetivamente exigir da administração. Então, nós temos os componentes tradicionais, a Constituição, desenhando compromissos valorativos ou finalísticos para o Estado, nós temos legislação infraconstitucional, também densificando esses comandos, nós podemos ter políticas públicas já definidas, e até aí nós estamos mais ou menos dentro do campo do direito, né? Mas nós temos outras coisas. Nós temos a questão de financiamento da iniciativa, né? Existem recursos, não existem recursos? Que tipo de recursos podem concorrer para isso? Né? Tem dinheiro carimbado, não tem dinheiro carimbado? Posso usar esse dinheiro carimbado para essa finalidade? Nós temos o componente do veto player, né? Aquele que é contra uma determinada estratégia de ação que a administração pretenda desenvolver, porque ela não lhe agrada, porque ela vai favorecer um grupo que não lhe interessa, porque ela vai diminuir o seu mercado, por N razões. Você pode ter alguém que se opõe a uma determinada estratégia da administração. Você tem as estruturas de controle funcionando como veto player. Não, desse jeito não quero assim, afinal de contas, suspende a licitação, para a obra, né? Porque eu acho que talvez, de repente, quem sabe, isso não seja a melhor estratégia, né? E, finalmente, nós temos externalidades diversas. Estourou a guerra da Ucrânia. Isso tem repercussão no câmbio, tem repercussão nas nossas posições nacionais. Agora, o conflito de Israel, né? Existem externalidades que estão absolutamente fora da esfera de cogitação ordinária da administração pública. Então, o fato é que a gente não tem, nesse cenário de problema público, que pode se apresentar à judicialização, a gente não tem componentes só do direito. A gente tem, é claro, componentes que são do plano do jurídico e a gente tem componentes que são meta-jurídicos. Mas a gente dá as costas para isso, né? Por conta do isolamento cognitivo do direito, ao qual eu já me referi, né? O direito, já fiz essa referência algumas vezes, há muitos anos atrás, nem confesso com quantos, nem sobre tortura, professora Alice, mas muito tempo atrás, eu tive uma fala em Alagoas, e o título da minha intervenção era O Direito Narciso, onde eu brincava com o mito de Narciso. E eu falava do encantamento que o direito tem consigo mesmo. O direito acha que a ciência mais bacana, mais transformadora é o direito, né? Eu também acho, estou nele há quase 40 anos. Mas não é a única que é bacana, não é a única que é transformadora, não é a única, né? Existem várias outras coisas que podem concorrer para essa bacanice, essa transformação, esse alcance de resultados. Então, a gente tem esse isolamento cognitivo, por isso a gente dá as costas à dimensão que não seja jurídica, né? E isso vai se refletindo em várias coisas, várias dimensões do mundo do jurídico. E quando a gente pensa em judicialização, né, uma manifestação clara dessa nossa repulsa, desse nosso repúdio ao isolamento cognitivo, é a preferência que a gente tem pelo processo de conhecimento em detrimento do processo de execução. O processo de conhecimento é lindo, maravilhoso, traz no grande fofo, intervenção de terceiro, isso, aquilo, outro. Execução é hora de sujar a mão na graxa, né? Aí a gente vê essa, né? Pega o manual de processo civil, vê quantas páginas se dedicam ao processo de conhecimento e quantas se dedicam ao processo de execução. Ou mais, dentro do próprio judiciário, como eu já tive a oportunidade de ouvir isto, né? Vou contar o caso, né? Então, enfim, aquelas demandas de chuva, os colegas de procuradoria sabem disso. Em 2010, 20? Já faz isso tudo? Acho que sim. Em 2010, talvez, houve uma chuva torrencial no Rio de Janeiro, dia 5 de abril. A cidade foi no dia seguinte, não podíamos ir à rua, foi uma coisa bastante complexa. O que fez a prefeitura à época? Fez o que se chama um inventário de risco. Sobrevoo da cidade e tal, para mapear os pontos em que havia risco de deslizamento de terra e tal, para direcionar a sua ação estratégica para evitar novo tipo de incidente dessa mesma natureza. O prefeito da cidade, então, chamou a sociedade civil, o MP e tal, no melhor exercício de transparência,
e disse, olha, está aqui o inventário de risco, aponta 127 pontos de intervenção, nós vamos construir a nossa estratégia para superar esses 127 pontos de intervenção, que precisam de intervenção. O que fez o Ministério Público, na sequência, mais do que depressa, montou uma inicial de ação civil pública e propôs 127 ações civis públicas para que nós promovêssemos todas as intervenções ao mesmo tempo, desde a Rocinha à comunidade sítio do Pai João, que contava na época com 20 e poucas edificações. Mas por que eu estou trazendo essa história? Porque, num dado momento, eu, então, ainda procuradora do município, fui fazer uma sustentação oral numa apelação. A civil pública originariamente tinha sido julgada improcedente. O Ministério Público do Deserto apelou, eu fiz a sustentação e o tribunal reverteu a decisão para condenar o município a realizar obras. As obras que fossem necessárias, dizia o relator. Aí, aquela coisa de advogado, a questão de ordem e tal. Olha, precisamos saber quais são as obras que são necessárias. Doutora, aí Sua Excelência já ficou aborrecido comigo, né? Doutora, o juiz de primeiro grau sabe. Sua Excelência não sabe, não, ele julgou improcedente, ele acha que não tem que fazer nada. Ele não sabe o que é para fazer. Tem que dizer o que é para fazer. Né? Doutora, ele sabe, afinal é juiz, né? Juiz sabe. Enfim, esse incidente mostra como o próprio tribunal tem essa lógica. Né? A execução é comigo. Esse pagador, comigo é dizer o direito. Realizar o direito é outra coisa, talvez seja menos importante, não sei exatamente qual é a lógica que preside isso. Né? Mas tudo para a gente ver que nós temos esse dedo, né, de tentar reduzir tudo a uma lógica do direito. Bom, mas eu tinha me proposto fazer um diálogo com proposições da professora Maria Paula. Onde isso vai chegar? Chegou. Né? Aqui, aplicações que eu estou me referindo. Eu estou me referindo especificamente à questão do quadro de problemas e do quadro de referências. Né? Tá aí, estão as duas coautoras conjuntamente juntos no que toca ao tema do quadro de problemas. Para quem não tem contato com essa produção, é a proposta do desenho de componentes que são necessários para que você possa conhecer, né, o problema público em todos os seus elementos. Né? Quem são os atores, qual é o tipo de ação, quem são as instituições envolvidas, quais são as dificuldades. E também, né, depois, no rebatimento, o quadro de referências da política pública. Como essa política pública se apresenta? Quem são os destinatários? Quais são as providências, etc. Muito bem. É claro que isso é muito mais rico do que eu estou falando, eu estou aqui correndo para não levar uma bronca da professora Alicia por ter extrapolado o tempo. Né? Bom, mas por que essa análise, por que essa descrição, que a gente tende a ficar impaciente, nós no direito, né? Não, eu já sei, preciso preencher esse quadrinho, quem é, que chatice isso, né? Mas por que isto é relevante e por que nós devemos promover, né, discutir um pouco mais e promover a utilização desse tipo de mecanismo? E aí quis apresentar aos senhores efeitos positivos desse tipo de referencial, internos à administração e no momento em que a matéria se tenha judicializado. No plano dos efeitos positivos internos, e aqui estou falando basicamente do quadro de problemas, né? Primeiro efeito positivo, louvável, é que ele pauta os componentes relevantes. Né? Ele direciona a administração para parar e pensar quais sejam os componentes relevantes para a compreensão do problema público. Isso é muito importante, porque a administração tem uma pressão a ser reativa. Né? Olha, o problema público explodiu, perdão. Precisamos dar resposta, já, agora, está saindo no jornal, o Instagram está dizendo que não, tem gente no TikTok, precisa... Nem sempre, né? Nem sempre, mais das vezes, essa não será a melhor resposta. Né? Então, ter um desenho daquilo que você deva se perguntar para que você possa dizer, compreendi o problema público, compreendi minimamente o problema público, de modo a tentar propor algum elemento, alguma ação de correção, é super importante para a administração. Ele destaca aspectos críticos no desenho jurídico institucional, e aqui estou usando a literalidade de um dos elementos propostos pelas duas autoras, a professora Maria Paula e Isabel. E isso é relevante porque isso vai apontar onde estão as fragilidades, onde estão os pontos de tensão institucional, né? Para que a administração possa tentar ela mesma superar ou, eventualmente, buscar outro caminho de superação.
ele constrói, esse tipo de quadro, constrói fundamento de legitimidade. Por quê? Porque ele vai apresentar ou vai embasar uma relação de congruência entre o problema público e a resposta da administração. O problema público é este, com estes vetores, com estes elementos. E aí, portanto, eu, em sede até do controle judicial, posso ver, olha, faz sentido, esta iniciativa proposta pela administração é compatível com esse problema público, está orientada a essa solução. Outro efeito positivo relevante também é construir memória da escolha pública, porque isso também é alguma coisa que eu refiro sempre, a administração pública não tem memória, a administração pública atua, não deu certo, especialmente quando não deu certo, a tendência da administração pública é desfazer a memória. Né? Vamos fingir que isso não aconteceu. Por quê? Porque deu ruim. Né? Então, vamos fingir que não aconteceu. E aí, o que acontece? Na alternância normal do poder, chega um outro agente público e tem aquela mesma suposta bela ideia, que não é nem bela, né? Não é. Né? Eu me lembro, amigos, eu gosto sempre de contar os causos. Qualquer dia eu vou escrever um livro de memória sobre a administração pública. Estava eu lá, era chefe da assessoria jurídica e o secretário de administração da época era um homem da iniciativa privada. E estávamos numa grande reunião e nós íamos fazer concurso para merendeiras. E aí o secretário teve uma ideia brilhante. Ele ia fazer concurso para merendeira regionalizado. Então, a pessoa ia fazer prova para ser merendeira em Campo Grande, prova para ser merendeira em Botafogo, prova para ser merendeira em Copacabana. Isso ia ser uma beleza, porque aí a pessoa, se passasse, ia trabalhar onde ela queria. Né? Muito bem, só que o secretário estava contando com a sinceridade do ser humano, e o ser humano nem sempre se pauta por esse critério. Né? Bom, mas estava ele lá defendendo a ideia, feliz e contente, em pé, e havia um antigo servidor, o professor Hélio Ribeiro. O professor Hélio Ribeiro era aquele nome que você usava para lacrar, né? Doutor Rodrigo chegava e sugeria, vamos fazer isso assim, assim, doutor Rodrigo, vai mudar isso? Pô, vamos mudar. Doutor Rodrigo, isso é assim desde o tempo do professor Hélio Ribeiro. Né? Para doutor Rodrigo não vir de novidade. Né? Mas estava lá o professor Hélio Ribeiro sentadinho na mesa e o secretário falava, vai ser uma beleza esse concurso. Aí o professor Hélio baixava a cabeça. Aí eu era chefe de jurídico e disse, professor, o senhor tem uma contribuição para dar a nosso debate? Não, a ideia do secretário é ótima. Já viram um secretário que tem ideia ruim? Nunca, né? A única pessoa que diz que um secretário tem ideia ruim é o prefeito. Né? O funcionário, nunca. Né? E aí o secretário prosseguia e a cabeça do professor ele baixava mais, baixava mais. Depois da terceira intervenção, ele destampou. Olha, já fizemos isso, foi um horror, porque as pessoas se inscreviam para onde elas achavam que iam ser aprovadas com mais facilidade, e aí, portanto, elas não queriam. Aí ele estampou. A iniciativa já aconteceu, foi péssima, por isso que a gente não faz. Né? Então, assim, esse elemento da memória da escolha pública é um elemento muito importante, porque para evitar que a gente repita, né, os erros que já foram testados no passado. O último elemento, o efeito positivo interno da gente lidar com esse tipo de mapeamento do problema público é facilitar a continuidade da política pública. Que vamos sair da cogitação de na alternância do poder eu quero terra arrasada com o anterior. Vamos supor que não seja isso. Foi uma alternância de poder mais republicana, mais civilizada, mais democrática. Né? Mas aí você chega a ter uma iniciativa cujo você não entende qual foi a origem, não entende por que dessa maneira, não entende, sua tendência será descontinuar. Mas se ao contrário, você tiver a memória, não, olha, o problema público era esse, nós exploramos essas alternativas, sua tendência, você mais facilmente vai aderir àquilo que já estava em execução. Né? Bom, agora falando sobre efeitos quando o tema já esteja judicializado. E aí, primeiro quero falar rapidissimamente, quando o tempo está acabando, sobre cogitações imprescindíveis no curso do feito judicial. O que um juiz faz, né, que o curso do feito judicial deve fazer, né, quando se esteja controlando políticas públicas? Bom, ele primeiro deve delimitar o problema. Ele deve fazer isso, né, para que ele possa ver se aquilo que foi pedido, né, responderá ao problema. Então, isso é uma atividade que deve acontecer no curso do processo, porque se o pedido não responde ao problema, o juízo tem que ser de improcedência. Né? Muito bem. O que mais o juiz tem que fazer? Ele tem que identificar as alternativas para a superação daquele conflito para examinar essa adequação da solução proposta. Ele tem que determinar
as linhas de ação pública. Se nós estivermos em sede de ação civil pública, é obrigação de fazer ou não fazer. A gente aprendeu lá na aula de processo civil. Então, eu tenho que delimitar de maneira inteligível, né? Olha, administração, você tem que fazer isto ou aquilo. E ele, o juiz, deve ter elementos que permitam o monitoramento dos resultados, para que depois você possa saber se a decisão foi executada ou não foi executada. Muito bem. Se a gente pensa nesses 4 momentos, por assim dizer, do processo judicial, a gente vai ver que os 2 quadros de referência dialogam com esses momentos de maneira intensa, né? Delimitação do problema e identificação de alternativas é alguma coisa que defluirá de maneira muito mais objetiva, de maneira muito mais fundamentada, se você tem uma boa identificação de qual seja o problema público que está sendo discutido. Portanto, um bom desenho do quadro de problemas vai te conferir ferramental para você fazer essa análise de congruência, para você fazer a análise de adequação da proposta. E, finalmente, o quadro de referências, ok, está definido qual é o programa de ação estatal pela administração, nos termos da tese de repercussão geral 698, por quem seja, mas está definido, né? Aquela estratégia de ação, em tese, resolverá o problema que foi judicializado, né? Bom, aí eu preciso ter definida de maneira clara a administração, de maneira compreensível a administração, qual seja aquilo que dela se deseja, qual seja a atividade que dela se deseja e mecanismos para a aferição do cumprimento. Último slide, professora Alicia, são os efeitos positivos na perspectiva do processo judicial, né? O uso dos quadros a que me referi, eles podem permitir transcender a narrativa do autor do que seja um problema público. Porque hoje a gente enfrenta o problema público quando ele é judicializado a partir da narrativa do autor. Olha, a administração faz isso ou não faz isso, tarará, 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 e aquilo se toma como verdade. Olha, é isso mesmo, agora vamos ver como é que a gente supera esse problema. Segundo o efeito positivo, é avaliar a pertinência subjetiva da demanda. E aí, aqui estou dialogando um pouco com problemas aos quais o Rodrigo Gismondi se referiu, né? Nesse universo de responsabilidade solidária, todo mundo, né? Uma coisa tribalista, não sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem, né? Nesse universo de tribalismo, né? A demanda é proposta em face daquele que lhe pareceu mais conveniente, né? Aqui no Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a União não tem deveres nenhum, só tem deveres para a Defensoria Pública da União, porque a Defensoria Pública do Estado nem sabe que existe União, está certa de que só existe o Estado e o município do Rio de Janeiro, faz o cherry picking, né? Nessa linha, mais município, porque o município está mais arrumadinho, né? Está mais arrumadinho, então mais do município. Então, você tem o cherry picking aí da competência, né? Terceiro efeito positivo na perspectiva do processo judicial é avaliar a tal da congruência entre o problema e o pedido, o que vai favorecer a efetividade da resposta, né? Olha, esta providência requerida, ela realmente é instrumental para a superação desse problema. Então, então vamos investir nisso. Quarto efeito positivo, explicitar o dever de agir da administração, né? Último efeito positivo na perspectiva do processo judicial é municiar os interessados de ética. Olha, essa decisão judicial, ela vem sendo cumprida, está tendo efeito sobre o problema público, porque essa é a questão principal. Não é um problema de poder, eu, juiz, mandei, resolveu, não resolveu. Eventualmente, a gente pode até adotar uma ação paralela, que não só aquela da demanda judicial, mas se isso resolver o problema público, por que não? O que se quer, né, é resolver o problema público. Então, esses são os efeitos, né? Eu tinha me proposto falar que os processos estruturais não são a solução, mas não preciso disso, porque meus colegas já falaram sobre isso e eu já estourei o meu tempo. Termino com essa frase do John Naisbitt, quem me acompanha sabe que eu sempre termino com uma frase, né? Nós estamos nos afogando em informação, mas famintos de conhecimento. E esse esforço de sistematização nos quadros, né, de problema de referência são quadros para que a gente tenha conhecimento sobre o problema público e não informação traçada a partir da impressão subjetiva de qualquer um, né? Então, isso é um esforço a ser desenvolvido e a administração não deve temer, essa é a minha última consideração, que a administração, por vezes, teme, né? Eu vou mostrar as minhas dificuldades todas
Claro que sim, deve fazer isso. A vida é difícil para todo mundo. Né? A Lívia disse lá, olha, tem que conhecer as dificuldades reais do gestor. Ela não disse conhecer as dificuldades imaginadas ou supostas, as dificuldades reais. Né? E uma vez que a administração tenha isso claramente posto, na minha experiência como advogado público, frequentemente sensibiliza. Porque a gente tem uma tendência a simplificar as coisas, né? Heurística das possibilidades, já dizia o que é Sunstein. Mas é preciso que a gente chegue com alguma coisa mais do que os limites orçamentários, a reserva do possível, porque esse buquê de expressões genéricas já não é suficiente, né? A gente precisa investir menos em informação, nesse sentido vulgar, né? E mais em conhecimento. E acho que essa é a minha contribuição. Obrigada, professora Arícia. Obrigada a vocês. Obrigada, professora Maria.